Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Nós queremos aproveitar a oportunidade para deixar aqui o nosso agradecimento à Rede Amigo Espírita, que nesse momento disponibiliza um canal, canal 4, para transmitir essa palestra, esse evento ao vivo, né? Por certo, muitos em redor do mundo inteiro serão beneficiados. E depois, logo após, essa palestra vai estar disponível nos canais do YouTube. Durante a semana pode ser revista, se os companheiros assim o quiserem. Muito bem. Então hoje é um motivo de muita alegria para todos nós receber o companheiro aqui da nossa casa, trabalhador da nossa casa, que nós já o conhecemos, de outras oportunidades, o companheiro Evilásio Renato Neves, né? Ele vai trazer para a gente o tema libertação do sofrimento. Que o Cristo possa o amparar nessa missão. Queridos irmãos, boa noite. Que os espíritos queridos, trabalhadores da seara do Cristo, possam nos envolver neste momento. E aos irmãos também que nos assistem, que eles possam estar amparados pelas bênçãos do Cristo. Nosso tema, libertação do sofrimento. Nós conhecemos bem o sofrimento, mas a libertação nós vamos conhecer um pouquinho hoje. Para iniciar o nosso estudo, nós pegamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos, pegamos a passagem do Evangelho do Sermão da Montanha, ao qual nos diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, bem-aventurados vós que sois pobres, bem-aventurados vós que agora tendes fome, ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas, ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Jesus vem buscar nos consolar. Na verdade, nós nunca estivemos sozinhos na nossa caminhada. E Jesus então vem trazer para nós o conforto, falando para nós que quem sofre com resignação terá, evidentemente, no futuro, a alegria que tanto almeja. Mas ele deixa uma mensagem para aqueles outros que estão numa condição material melhor, e bem também uma condição até moral possivelmente melhor do que a nossa. Então ele deixa uma mensagem dizendo o seguinte: sai da inércia, vamos trabalhar, porque é muito comum a todos nós, quando chegamos a um estágio de conforto, seja material, nos desligarmos das coisas espirituais. Então é muito importante nós atinarmos para essa colocação. Ai de vós, ricos, que tende o mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Isso se dá pela lei de causa e efeito. Aqueles que não se movem em favor do próximo, com certeza estarão um dia passando
aquele mesmo constrangimento que os outros passaram em uma determinada época da vida. Importante nós refletirmos acerca do assunto. Muito bem. Buscando o Livro dos Espíritos, na questão 920, Kardec questiona: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? A espiritualidade é até taxativa, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então vejam que se não há a felicidade na sua plenitude na Terra, é porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Não é ainda um planeta regenerador, não é ainda um planeta feliz. Mas quando o planeta sair deste patamar, né, e alcançar aí o planeta regenerador, nós teremos ainda as provas. Porém, este tempo nosso será um tempo novo, será um tempo de refrigério, um tempo de descanso. Essas coisas que assistimos ainda em pleno século XXI, né, assistir aí a Palestina, Israel, uma coisa violenta, uma coisa que agride, né, a nossa sensibilidade, ver crianças sendo eliminadas brutalmente, pessoas inocentes, ver pessoas lançando mísseis, derrubando o avião com 298 pessoas, né, 298 irmãos. Como que uma pessoa pode tomar, né, uma atitude deste nível? Então nós ainda habitamos um planeta que impera esses espíritos que ainda não têm a compreensão do que é a paz, do que é viver em harmonia, né? Muito bem, mas como diz, depende, né, de nós, depende a suavização desses males, porque o planeta também não é um vale de lágrimas. Nós podemos suavizar esse sofrimento, com certeza. É só colocar a mão na charrua, né, e começar a trabalhar para este fim. Na questão 921, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então, se nós sofremos, é porque nós somos obreiro da nossa própria infelicidade. Pensar a respeito. O que nós estamos fazendo? Por que nós sofremos? Vamos buscar a causa, né? Muito bem. No livro Plenitude, de Joana de Ângeles, ela coloca para nós, muito interessante, essa colocação, que fala o seguinte: o sofrimento faz parte do mecanismo da evolução na Terra. Vamos frisar isso aqui, né? O sofrimento faz parte do mecanismo da evolução na Terra. Nos reinos vegetal e animal, ele se encontra na embrionária percepção das plantas, que sofrem as agressões e hostilidades do meio, as contaminações e processos degenerativos. Entre os animais, desde os menos expressivos até os mais avançados biologicamente, o sofrimento se manifesta na sensibilidade nervosa, como forma de produzir novos e mais perfeitos biótipos, em constante adaptação e harmonia das formas do psiquismo neles latente. Eu não sei se vocês gostam de assistir aqui National Geographic, né? Aquelas pesquisas que fazem ali daquele reino dos animais, né? Do reino animal. E é muito interessante, o animal está pastando tranquilo, e de repente tem um leão, tem uma hiena, tem um tigre, tem um leopardo, alguma coisa que vai fazer aqueles animais a sair da tranquilidade deles.
automaticamente ele aguça a audição, aguça a visão, o olfato. Então vejam que quando fala, né, que o animal sofre, a planta sofre, e que nós também sofremos, o sofrimento tem um objetivo, faz parte do mecanismo da evolução. Então, o sofrimento, na verdade, é uma ferramenta para nos fazer movimentar, buscar soluções, ampliar a nossa percepção, buscar mecanismos de defesa. Como mecanismo da evolução, é esta a função, né, do sofrimento. Nós vamos ter uma história que eu li há muitos anos, dos japoneses. Eles, enquanto pescavam ali pelo litoral deles, os peixes chegavam na mesa do consumidor de uma forma bem saudável. E eles têm um paladar bem apurado, parece que apreciam bem, né, essa culinária. Mas assim que começou a escassear, eles tiveram que entrar para o alto mar. E essa distância de retorno para o litoral, o peixe não chegava saudável, com aquele mesmo paladar. E eles foram fazer uma pesquisa para entender o porquê que o peixe não tinha o mesmo paladar. Aí eles descobriram que nos reservatórios do navio de pesca, os peixes que ali estavam, eles não se movimentavam, eles vinham vivos dentro do reservatório, porém não se movimentavam. E o que eles fizeram? Colocaram em cada reservatório um tubarão. E esse tubarão, então, ao mover-se, né, eles também saíam, né, a buscar também as suas defesas, para não serem devorados pelo tubarão. Então o sofrimento, assim, mais ou menos, seria igual esse tubarão para nós, né? É o que nos força a movimentar, a buscar soluções para os nossos problemas. Muito bem. E, evidentemente, isso vai fazendo com que vamos nos aperfeiçoando. A cada tempo, né, vamos conquistando novas conquistas. Evidentemente, a nossa percepção ela vai ampliar com isso. No livro Céu e Inferno, no capítulo 5, denominado Purgatório, item 5, achei muito curiosa essa colocação da espiritualidade, que diz: aquele, pois, que sofre nesta vida, deve dizer-se que sofre porque não estava suficientemente depurado na sua precedente existência. E que, se não o fizer nessa, sofrerá ainda na seguinte. Vejam bem. Então, sofrimento é um mecanismo da natureza. Mas o que nos causa sofrimento, de fato, é a nossa impureza. Então, o objetivo do sofrimento é o quê? Nos tornar puros, espíritos puros. Então, vejam bem que se, em vidas passadas, eu não tive uma vivência dentro do comportamento ético, moral, fugindo completamente aos parâmetros das leis que rege o universo, nessa encarnação, com certeza, eu irei sofrer. E se eu não tomar uma atitude de melhorar nessa encarnação, na seguinte, com certeza, estarei sofrendo também. Então, eu tenho que ser hoje melhor do que ontem, para ser amanhã melhor do que hoje. É um processo normal, né? Aí diz: isto é, ao mesmo tempo equitativo e lógico. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, sofre-se tão longo tempo quanto se seja imperfeito. Como se sofre de uma moléstia tão longo tempo quanto não se esteja curado. E é assim que, tanto que um homem seja orgulhoso, ele sofrerá as consequências do orgulho. Tanto que seja egoísta, sofrerá as consequências do egoísmo. Então vejam que não há como separar. Nós desejamos imensamente a felicidade, mas ela está intrinsecamente ligada
ao processo de impureza nossa. Quanto mais impuro, maior é o nosso sofrimento. Quanto mais puro, maior é a nossa felicidade. Então tudo está diretamente proporcional à nossa pureza, né? A felicidade, digo. Ok? Muito bem. Seguindo, está ainda no capítulo, ainda no Céu e Inferno, agora no capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, no item 31, diz o seguinte: as penas que o espírito sofre na vida espiritual vêm somar-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de faltas presentes e passadas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal praticado em existências anteriores, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Então vamos atentar para isso. Se eu desencarno e fui realmente um cidadão que não tive, como eu disse anteriormente, um bom comportamento, é evidente que eu vou chegar no plano espiritual, eu vou chegar dentro da tranquilidade que eu desejo, é o que eu esperava. Lá eu estarei sofrendo. E sofrerei até o momento que eu tomar a lucidez do que eu fiz aqui na Terra. Quando eu tomo essa lucidez, que me arrependo sinceramente das minhas atitudes, a espiritualidade, ela vai me auxiliar. Como sempre falamos, voltamos então à carne, nós mergulhamos nesse corpo. E somente aqui, no corpo, é que nós reparamos o nosso mal. No plano espiritual, nós podemos fazer um treinamento para a reencarnação. Um treinamento. Mas a reparação, ela se dá aqui conosco. Então tem um caso que o Dr. Inácio, ele ainda escreveu esse livrinho quando encarnado, né? A Psiquiatria à Luz da Reencarnação. Parece que esse é o título. Ele é muito antigo. Eu tenho ele há uns 20 anos, esse livro. Então ele conta a história de um menino que foi internado no manicômio, no hospital psiquiátrico lá em Uberaba, 4 vezes. E ele fala que esse menino chegava, assim, ele chegava num estado de loucura. Mas na primeira semana, na segunda semana, no máximo, ele já estava curado. Aí vinha um irmão e pegava e levava ele embora. Na 4ª semana, ele ligou então para o pai e pediu para que enviasse alguém para buscar a criança, que ela já estava recuperada. Na 4ª vez que ele foi internado. Então quem veio buscar dessa vez foi o pai. Quando o pai chegou na portaria do hospital psiquiátrico, o menino entrou em parafuso. Começou a gritar e falava que não ia embora com aquele homem, que ele ia matá-lo. E esse menino, por incrível que pareça, só dava essas convulsões quando o pai pedia a ele para fazer alguma coisa. Qualquer coisa que o pai pedisse a ele, ele entrava nesse estado de rebeldia que levava ele a esse fenômeno esquisito de loucura. Então o pai ficou constrangido. Não, filho, não vou fazer isso com você. Você vai sim ter um punhal na sua cintura. E o pai ficou assustado, porque realmente tinha o punhal na cintura dele. Então ele procurou o doutor Inácio e falou: doutor, sinceridade, como é que ele sabia que eu tinha o punhal? Estava tão bem escondido. É meu filho, jamais faria uma coisa dessa com ele. Então o doutor Inácio disse que foi procurar, ele tinha no hospital a reunião mediúnica, e foi buscar uma explicação plausível para o caso. Então a espiritualidade contou que quando esse menino chegou no hospital pela primeira vez, ele chegou acompanhado com um espírito. E eles então observaram, a espiritualidade observou o espírito. Mas depois, aproximando, esse senhor, espírito que acompanhava essa criança, falou que em uma determinada existência aí, ele foi pai desse rapaz. E este rapaz era um rapaz rebelde, era um rapaz trabalhador, porém era muito agressivo
né, ruaceiro. E ele se enamorou de uma menina que era vizinha dele de sítio, né? E o pai dessa menina falou assim: nem em cima do meu cadáver, não casa aqui em casa de jeito nenhum, pela fama dele. E o pai foi tão radical que vendeu o sítio, comprou numa região distante para afastar a filha desse rapaz. A esposa desse sitiante veio a desencarnar. Ele tornou então a casar para que essa senhora, né, a segunda esposa, auxiliasse na criação das filhas. Vejam que o rapaz descobriu o sítio, foi lá, fugiu com a moça. O pai, angustiado, falou que quando encontrasse iria matar, iria vará-lo com um punhal, ele e ela. E não demorou. Assim que ele descobriu, ele foi e assassinou os dois com um punhal. O rapaz agora, no plano espiritual, quando o pessoal usa o tema, né, bandido bom é bandido morto, não tem noção do que fala. O rapaz agora livre no plano espiritual, o que ele faz? Ele aproxima da esposa, da segunda esposa desse senhor, que tinha uma certa mediunidade, ele obsidia essa mulher, ele vai obsidiando essa mulher, até que ela mata o esposo à machadada. Veja a complexidade da história. Agora reencarnam, né, naquela região ali perto de Uberaba, todos eles. O pai agora tem o filho de 12 anos, tem a filha também que ele matou, tem agora a esposa que havia também o matado no passado. E veja que complexidade da família nesse sentido, né? A esposa sempre desconfiada do filho que o obsidiou. O filho e a filha sempre desconfiada do pai que veio a matá-los, né? E o pai desconfiado da esposa que também o matou. Uma complexidade. Então tem casos de sofrimento que são seríssimos. Às vezes a complexidade é tanto que a gente fala assim: como que pode ter família tão complicada? Mas é aí que entra o processo da reparação, né? É aí que entra a questão da abnegação, da humildade, da busca constante da reconquista desses espíritos, a busca de reconciliar com esses espíritos, para que não ocorra, né, que se perca essa existência. Nós vamos ver, então, meus irmãos, que a reparação, então, confirmando, só se dá aqui. Porém, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 10, diz o seguinte: que as provações da vida fazem adiantar quem as sofre quando bem suportadas. Elas apagam as faltas e purificam o espírito faltoso. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Salientam os espíritos superiores. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá que recomeçar. Então a história que eu contei, ela está exatamente aqui, né? Pensem bem. Nós reencarnamos. É uma oportunidade que a gente ainda não sabe mensurar o valor de estarmos mergulhados no corpo. O tanto que nós pedimos para estar aqui hoje, dentro deste corpo. E imagine que nós temos dentro da nossa casa os nossos inimigos potenciais. Tem aquela que diz assim: ah, meu marido eu suporto, eu não vou desquitar dele não, eu vou viver com ele porque eu tenho que suportá-lo, eu não quero voltar com ele mais. Aí ocorre que chega no plano espiritual, a espiritualidade convida ela a chegar a ele e fala assim: você suportou muito bem o seu marido, agora você vai retornar à Terra para aprender a amá-lo. Então, veja bem, é uma situação difícil, porque quando a gente vive mal e que este relacionamento está chegando a estágios avançados, até de agressões, coisas assim, é preferível que divorcie. Nós não temos que viver ganhando de ninguém.
Não é isso, o Espiritismo não apoia, não é que nós apoiamos o divórcio, não tem nada disso. Mas para não acontecer uma coisa mais grave, nós não podemos permitir, né, viver para suportar. Não é isso que a espiritualidade diz. Nós podemos amar muito mais a pessoa, às vezes vivendo dentro de uma distância psicológica. Mas ter que recomeçar, meu Deus do céu, para quem trabalha aqui, empregado, né, sabe o que é ser, como que é chato ter o retrabalho, o resserviço. Você ter que refazer uma atividade porque o outro fez mal. Então vamos tentar, nessa existência, não ter que recomeçar. Vamos começar outra etapa, enriquecermos em outras experiências, não termos que retornar para reconciliar com aquele que está ao nosso lado. Vamos aprender a amar. É tão gostoso quando a gente vive dessa forma, é tão bom, né? Estamos assim numa situação de conhecimento tão satisfatória. Por que nós vamos sair daqui com inimizades, principalmente dentro da menor célula social que é a família? Vamos refletir a respeito, então, do assunto. Vamos ter paciência. As provas rudes, ouve-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com pensamentos em Deus. Então tem realmente, né, irmãos nossos que passam por provas rudes, mas é final, pode acreditar. Isso não é permanente, tudo passa, né? Vai ser rompido isso aí. E com certeza ele vai ter essa felicidade, né, mais tarde, no plano espiritual. Então, o que nos leva ao sofrimento? Joana, também no livro Plenitude, ela diz o seguinte: vivendo sob a injunção de uma máquina que lhe impõe necessidades a serem atendidas e o predispõe a falsas necessidades perturbadoras, ele opta pelas últimas, que são produtos das sensações do ego dominador, empurrando-o para as aspirações mais grosseiras, em detrimento daquelas outras sutis e enobrecedoras, que adquirem resistência na renúncia, no esforço elevado, na abnegação, no cultivo da vida interior, no domínio da matéria pelo espírito. Então vejam bem que quando nós estamos na carne, nós criamos tantas necessidades, né? E às vezes achamos que reencarnamos para fazer piquenique, que a vida é uma festa, que tudo é uma festa. E nós priorizamos isso em nossas vidas, esquecendo de nos espiritualizar. Algo mal ir em festa? Não é isso. Mas quando você se dedica só para esses fins, evidentemente que você não está atendendo a máxima do Cristo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. É exatamente nisso que você cria hábitos e torna-se escravo dos hábitos que você criou. Que seja a droga, que seja o álcool, que seja o sexo desvairado, que seja a traição, que seja um tanto de leviandade que pode oferecer estes ambientes. O próprio Cristo nos ensinou esse tipo de sociedade. Jesus ia à casa de Marta, Maria e Lázaro bater papo edificante, coisa mais agradável, né? Receber um espírito iluminado da hierarquia, da envergadura do Cristo. Cristo ia na casa de Pedro conversar, aquelas conversas que a pessoa até levitava de tão gostosa. Cristo foi na casa, foi no casamento, lá nas bodas de Caná, transformou lá a água em vinho, e era vinho mesmo, não era suco não. Né? Essa hipocrisia de falar era suco, não era, era vinho mesmo. E foi elogiado o vinho da transformação lá. Então, ele não bebeu, porque ele está bem acima disso, isso é coisa ainda nossa. Mas mostra que Cristo participava disso ativamente, né? Mas que fala que é exatamente que nós não devemos dedicar a nossa vida para o prazer, tudo para atender os nossos sentidos, não é isso.
Nós precisamos nos conectar também com um plano mais elevado, nos espiritualizar. Isso não ocorrendo, evidentemente que a gente vai passar por alguns constrangimentos, né? Dito isto, nós vamos agora pegar aqui alguns aspectos do sofrimento, né? O sofrimento manifesta-se nas criaturas humanas nos aspectos físicos. No aspecto físico, decorrem dos processos degenerativos da organização celular e fisiológica, sujeita aos mecanismos de incessantes transformações, como da invasão e agressão dos agentes microscópicos destrutivos. No ser bruto, expressam-se em forma de desespero e alucinação. Com altas crises de rebeldia. Muito bem. Então, as dores físicas ocorrem em espíritos, digamos assim, desprovidos de sensibilidade, desprovidos completamente dessa condição de vida social. São espíritos mais irritáveis, espíritos mais grosseiros, onde o cérebro não capta as atitudes dele. Ele mata uma pessoa com tanta naturalidade como mata uma formiga. E não cria para ele nenhum tipo de constrangimento. Como ele não tem desenvolvido ainda essa sensibilidade, a dor vai se manifestar mais no campo físico, criando essa degeneração celular. Existem também as dores morais. Atuam nos sensíveis mecanismos das emoções, dando lugar a outros distúrbios, os de natureza psicológica. Somente uma forte complexão espiritual se poderá opor, ensejando energias próprias para suportá-los e superá-los. Muito bem. A dor moral, ela é muito comum na nossa sociedade, né? São procedimentos nossos que causam uma consciência de culpa. Você, às vezes, lembra, meu Deus, eu não podia ter feito isso. Por que eu fiz isso com fulano de tal? Ele não merecia ou ela não merecia. Então, esses tipos de sentimentos provocam em você uma dor moral. Entre outros casos, né? Mas vou resumir mais ou menos por aqui. Existem também as dores emocionais. Qual sucede com os demais, tem suas matrizes nas existências passadas, que modelam nos complexos equipamentos do sistema nervoso, na organização sensorial, por intermédio da hereditariedade, a sensibilidade e as distonias que se exteriorizam como distúrbios psicológicos psíquicos, face à anterioridade das suas origens, produzem aflições no grupo social, por motivo da alienação do paciente, agressivo ou deprimido, maníaco ou autista, inseguro ou perseguidor. Então é um caso mais grave, ao qual a reencarnação ela traz alguns prejuízos psíquicos, né? Seguindo, tem também as dores espirituais. Tem sua gênese total no pretérito, às vezes somadas às atitudes irrefletidas da atualidade. Invariavelmente trazem conexões com seres desencarnados em processos severos de deteriorização da personalidade. É muito comum na sociedade, às vezes, você ver uma pessoa num estado de mendicância, sem nenhum processo de higiene, conversando com alguém, né? Aqui perto de casa tem um senhor que é até interessante, né? Você passa perto dele e ele está conversando realmente, ele vê, você sabe que ele está conversando, sai daqui, né? Você está me perturbando, vai para lá. Então, nesse caso espiritual, é uma complexidade, às vezes a mediunidade também não trabalhada pode levar a pessoa a esse estágio de loucura, né? De distúrbio psicológico. Muito bem. Continuando com o sofrimento, agora nós vamos pegar aqui, na visão de Buda, né, Siddhartha Gautama, três tipos de sofrimento.
o sofrimento do sofrimento. Né? O sofrimento do sofrimento, ele se dá naqueles espíritos, como até citei anteriormente, que carregam mágoas, são ciumentos, são irritáveis. Por si, eles já sofrem. Qualquer um de nós que procedemos dessa forma, nós já sofremos. Porque nós não temos paz, ciúme, nós criamos um monte de pensamentos em torno, né, de uma determinada situação. O ódio, a perseguição. Então já é um sofrimento. O que isso vai causar a esse tipo de espírito? Vai somatizar uma doença devido às suas ações. Então vai, evidentemente, aparecer um câncer, uma doença, então é um interessante, né? O que seria o sofrimento? O sofrimento da impermanência. Vai comprar um móvel e quando chega o exilado paga, ele não tem condições de pagar. E eu sou eu não posso ter nem prejuízo. Pagar ok? Terapia libertação. Pega como vamos pegar
pessoas. Superação. Que nós e nos caso pessoas compatibilidade. O que? Evidentemente, entender quando o tempo de eu vou ter que uma dinâmica, aquela que vai além da piedade, buscando ajudar o infrator, expressa bondade e se enriquece de paixão participativa, que levanta o caído, embora seja ele o perturbador. Essa conduta impede que se instale o sofrimento na criatura. Vejam que Jesus fala assim, que nós não devemos dar resistência ao mal, né? Uma verdade. Que nós devemos amar aos nossos inimigos, perdoar os que nos ofendem, orar pelos que nos perseguem e caluniam. É uma verdade, né? Agora, essa compaixão, isso é a coisa assim, mais lógica que Jesus nos ensina. Porque, na verdade, se você é agredido e você quer também retornar, né, dar um retorno com a agressão, você cai na mesma faixa vibratória. Sempre lembrar que quem nos agride é que é o doente, né? Sempre lembrar isso. O agressor sempre ele está comprometido. Feliz daquele que não agride. Feliz. Porque nós falamos ali da questão da dor moral, né?
falamos também da dor emocional, da dor espiritual. Olha, vocês não sabem o prejuízo que nos causa uma agressão, seja ela verbal, seja ela corporal. Então nós estamos chegando numa fase muito gostosa, né? Que nós não estamos mais nos agredindo. Triste da pessoa que fala que eu não levo desaforo para casa, que dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela, né? Vejam que coisa mais interessante. Então nós já estamos num patamar mais adiantado e nós vamos sair dessas questiúnculas, dessas coisinhas pequenas, dessas agressões que sem sentido, nós vamos sair. É o processo, é o mecanismo da evolução. É só o exercício da tolerância, da abnegação, da docilidade, da brandura, da mansuetude. É só começarmos a praticar isso em nós, né? Mas isso sem hipocrisia, uma coisa verdadeira, né? Muito bem. O amor deve ser uma constante na existência do homem. O amor é o antídoto mais eficaz contra quaisquer males. Age nas causas e altera as manifestações, mudando a estrutura dos conteúdos negativos quando estes se exteriorizam. Graças à sua ação, a pessoa doa, realizando o gesto de generosa oferta de coisas, até o momento em que é levado à autodoação, ao sacrifício com naturalidade, né? Nós vamos ver Chico Xavier, né, o sacrifício com naturalidade, a Irmã Dulce, Francisco de Assis, tantos espíritos iluminados, né, que estiveram junto a nós, que fazem isso com sacrifício, esse sacrifício com tanta naturalidade. E nós ainda encontramos um pouco de dificuldade. Mas o amor é a fatalidade de todos nós. Nós passamos pelo determinismo. O determinismo que nós passamos é nascer, morrer, renascer. Este é o determinismo. Agora, o que nos aguarda e que é fatal é a nossa evolução relativa. E essa evolução relativa é evidente que ela vai se dar pela conquista do amor. Sem ele, nós não seremos espíritos felizes. Então vejam que, na verdade, o que nós estamos aqui estratificando dos livros Céu e Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, Plenitude e o Homem Integral de Joana de Ângeles, são, na verdade, colocações do próprio Cristo. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa máxima. Só que nós necessitamos de buscar algumas literaturas alternativas, né? Como alternativas para que a gente possa dar esse passo. Mas já está tudo dentro do Evangelho, a questão do amor, né? Fazei ao vosso próximo aquilo que quererias que fizesse a ti mesmo. Vejam que já está gravado, que nós estamos ouvindo isso há 2000 anos. Então, o que é que nós vamos fazer dentro do estudo da noite? Vamos, a partir de hoje, já fazer um exercício para nos libertarmos do sofrimento. É simples, não é? É bem simples. É só começarmos a desenvolver em nós o amor. A tolerância dentro do lar. É começar realmente a pedir a Deus: Senhor, me ensine a amar. É tão simples pedir. Me ensine a amar. E nós vamos sim aprender a amar, né? Eu estou aprendendo. Eu já posso falar para vocês que eu amo. Dentro da minha casa, com certeza, minha esposa, meus filhos, eu amo. Já não é um passo, né? Eu quero desenvolver ainda mais esse amor dentro do meu lar, para que eu possa projetar na sociedade, né? Em todos vocês que também são meus irmãos. Que bom! Não tem um ambiente que eu me sinta melhor do que a casa espírita. Eu tenho o maior prazer de estar aqui dentro com vocês, né? Às terças-feiras, às quintas-feiras, às sextas-feiras. É o maior prazer. Eu vejo vocês todos assim como irmãos mesmo, de verdade, isso é verdadeiro. Eu não estou brincando.
Então vamos também nos sentir irmãos, né? Vamos sair daqui realmente com um pensamento mais voltado para essa irmandade, vamos pensar mais positivo, né? E vamos, enfim, nos amar verdadeiramente. Que Jesus, nosso Mestre, nos ilumine. Bem, depois disso tudo, só nos resta agradecer ao companheiro Evilásio e pedir a Jesus que possa sempre ampará-lo nos seus estudos, que ele volte outras vezes. Muito obrigado. Deus te abençoe. Nós vamos então convidar o nosso companheiro Ronaldo para nos dirigir em oração de agradecimento para essa reunião. Vamos assim, em pensamento ao alto, agradecer esses momentos em que pudemos atualizar nas reflexões, no nosso orador, as necessidades abençoadas, no empenho do nosso trabalho, na luta constante de que possa nos libertar desses momentos que muitas das vezes são proporcionados pela nossa posição. Vamos pedir pelos hospitais, pelos presídios, pelos lares, pelos próprios espíritos carentes, já desencarnados, para que recebam nesse instante a abençoada paz e as energias para que continuem suplementando as suas vontades de mudanças. Vamos orar pelos nossos lares, por nós próprios, para que consigamos certamente seguir as trilhas que Jesus fez. E nela reconhecer que é o único momento que Deus nos dá exatamente para a nossa libertação. Que assim seja. Desde que o vi, me sinto arder em chamas, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas curas, branduras na voz e um sol de ternura rompendo o Tabor. Deixei meu mar, meu cais, e busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em teu nome, Rabi. Filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Mãe Maria, eis teu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão apacentado. Testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por mim, pois tu viverás pra contar o presente e o
poderás